O que eu tenho para dizer para vocês é: não desista, independente do que as pessoas estejam falando. Independente de qual seja o teu objetivo. Não sei se é só a costura, mas você pode ter outros. E, muito infelizmente, às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que ficam, como diz, como ervas daninhas. Então, elas ficam ali somente para sugar, né, como sanguessuga, aquilo que a gente tem de bom e somente minando as coisas ruins que eles têm ao redor deles. Então, que isso não te atrapalhe, que você consiga não absorver essas coisas ruins, mas absorva as coisas boas. Tenha certeza, tenha foco, tenha fé de que aquilo que você realmente deseja, o seu objetivo, você vai alcançar. Claro, tem que correr atrás, não é fácil, mas siga em frente e você vai conseguir, tá bom? Para você que é iniciante e tem medo de cortar tecido, a primeira coisa, a gente já está numa live, num canal de alta costura. Então, a primeira coisa, quando a gente vai cortar um vestido de festa, quando a gente vai fazer uma roupa mais elaborada, a gente também fica com medo por conta de que a gente sabe que esses valores, né, de tecidos são muito mais caros. Então, se a gente errar, como diz, já era, não é assim? Por isso que você realmente tem que prestar muita atenção. E para você prestar atenção, o que você tem que fazer? Que eu fiz questão de deixar hoje para você ali, ó. Uma peça piloto. Peça piloto nada mais é do que uma réplica, mais ou menos, daquela peça que você precisa fazer. Não tem como você adivinhar. Você tem que fazer aquela peça para você saber certinho o que você vai usar e o que você vai gastar. Essa saia é uma saia que está sendo muito utilizada e ela é utilizada de várias formas, tanto a saia com renda como saia em tecidos. E muitas pessoas já me pediram para trazer esse modelo para o canal e para estar mostrando para vocês. E eu quero mostrar aqui hoje, porque muita gente tem dúvida na forma de fazer essa saia, eu vou mostrar as duas formas que existem. Vamos lá que eu vou botar a foto maior? Ó, então é uma foto maior, é uma renda. Primeira coisa, ela tem um cos, você pode fazer ela sem cos, pode fazer somente com o revel, tá? Se você não quiser colocar cos. Outra, tem 3 camadas de babados, essas 3 camadas são em renda. Essa renda, você vê que ela não tá com nenhum tipo de acabamento, porque tem algumas rendas, como eu já falei, elas não são, não desfiam, então você pode deixar ela literalmente assim, tá? Como tá na foto. E muitas lojas vendem também. Pode fazer um acabamento, uma bainha de lenço enroladinha fininha, pode fazer a bainha frufru. Gente, tem vários tipos, já pode passar um viés. Ah, você vê o que fica melhor para você. Então, esse tipo de saia, ela tem essas 3 camadas. Primeira coisa que você tem que definir é a altura que vai ser a sua saia. Essa saia é uma saia midi. Então, dentro dessa altura, você vai dividir ela em quanto? Em 3. Né? Você vai dividir em 3. Então, vamos dizer aí que fosse 70 centímetros ou 60 e pouquinho. Você vai dividir praticamente 60 dividido por 3 dá 20. Só que, o que você precisa saber? Que os babados, estão abaixo do outro. Então, eles não podem ser literalmente no mesmo valor de 20 centímetros, porque senão depois eles vão ficar aparecendo, não é mesmo? Então, eles precisam ser com valores maiores, pelo menos 5, 3 centímetros para quando você colocar, né? Quais são as duas formas que você tem para estar fazendo essa saia? Você pode fazer ela, por exemplo, desde lá de cima da cintura, esse último babado que você tem abaixo do joelho, poderia ser uma saia única, presta atenção, poderia já ser uma saia única, já com o babado, tá, da sua renda, e você adaptar somente esses outros 2 babados. Poderia ser assim. Outra forma que você tem, você pode estar fazendo a saia evasê e depois colocando esses babados. Então, aí você vai me dizer, mas qual que é o melhor? Não é que qual é o melhor, você vai ver qual é o melhor. Em relação a gasto de tecido, praticamente dá quase que no mesmo. A diferença é que, na verdade, nas 2 saias da parte de cima, a parte de baixo, né, ela teria, como é que se diz? Se fosse na própria renda, você teria ainda assim que colocar um forro. Então, você gastaria esses 2 pedacinhos de renda que não tem necessidade, tá? Se você for fazer longa, você vai fazer da mesma forma que eu vou estar explicando. Então, como eu sei que tem 2 formas de serem feitas, hoje eu vou explicar uma forma para a gente fazer essa sainha e, num outro momento, a gente faz a mesma saia, porém, com outro método, tá? Então, vamos aqui para mim. O que você precisa agora, eu já vou deixar depois na descrição dessa live, ensinando como fazer a modelagem base de saia evasê.
Então, eu fiz a modelagem base da saia vazê, eu vou mostrar para vocês agora e vou colocar aqui. Vamos lá? Ó. Aqui tá, meninas? Ver se consigo pegar aqui para vocês conseguirem ver. A modelagem da saia vazê. Ó, e aqui tem um quarto, né? Um quarto e aqui o outro lado, tá bom? Ó, frente e costas eu já coloquei os dois aqui. O que você precisa saber? Esse evasê que eu fiz, ele é bem pequenininho, ele é bem curtinho. Então, você vai abrir aqui no final, ó, somente 5 centímetros já é suficiente. E a mesma coisa aqui, você abre bem pouquinho também, 4, tá? Não precisa abrir muito. Por quê? Porque essa parte da saia vai ser o quê? A parte do forro. Então, é uma saia vazê no forro. Então, eu tô aqui com a parte da frente aberta, né? E a gente vai cortar 2 vezes na parte do forro, ok? Então, é isso que você precisa saber. Agora, tá bom. Vamos lá, então, dessa parte já entendeu. O que você precisa fazer nessa sua saia daqui? Deixa eu pegar aqui, que eu terminei até esquecendo, gente, de pegar aqui a minha caneta principal. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho, gente. Ó, aquilo que eu falei. Você precisa pegar aqui a sua saia e dividir, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro babado com 20 centímetros, ó, tá vendo? Que vai ficar praticamente na altura, ó, do nosso quadril. Foi? Foi, né? O segundo babado, ó, aí vai sobrar isso aqui. A minha saia total dela tá com 62 centímetros aqui. Então, eu vou colocar o meu segundo babado, ó. Como é que eu coloco aqui? Eu vou marcar ele 2 centímetros aqui para cima, tá vendo? Que é o que eu preciso marcar lá para depois não ficar aparecendo. Então, eu vou marcar ele aqui, ó, com 24 centímetros, ó. E você vai marcar dessa linha daqui. Isso você vai fazer na frente e vai fazer nas costas, tá, gente? Ó. Opa, peraí. Pronto, então, ó, primeiro babado, segundo e terceiro. E o restante você vai fazer com mais 24 centímetros, que ele vai passar um pouquinho do forro, tá bom? Então, é mais ou menos uma média, tá, gente? Não que tenha que ser nesses valores, mas para fazer essa saia nesse tamanho, é mais ou menos essa média que eu tô falando para vocês. O que você vai fazer? Essa marcação que você fez aqui, ó, você vai fazer na frente e você vai fazer nas costas, entenderam? E depois que você fez essa marcação, o que você vai fazer? Você vai cortar aqui, ó. Eu já vou pegar aqui um pedacinho aqui que eu deixei, ó. Cortadinho, para não estragar aquela outra modelagem, né? Ó, para vocês verem. Viram aqui? A metade da saia tá aqui, né? Ó, você tem parte 1, parte 2, parte 3. Por que você tem que cortar? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Isso é uma das formas de você fazer como eu expliquei para vocês. Você tem agora uma questão que eu vou dizer para você. Você tem aqui, vamos dizer que você tem aqui o seu forro e você vai colocar agora esses babados aqui em cima. Então, ó, nós vamos fazer isso. Não é assim que vai ficar? Ó, já tá dando para vocês visualizarem, né? Ó, viram? O que você precisa fazer nessa saia aqui agora? Você tem 2 opções. Quando você for colocar o seu babado, você pode colocar ele aqui por dentro e fazer a costura, só que é bem mais trabalhoso. Eu já fiz assim, um babado todo embutido, já tem vídeo no canal explicando, ó, encaixa o babado todo aqui por dentro, como você pode vir, costura esse babado, depois você vem e costura esse por cima, e você vem e costura esse aqui por cima. Então, um vai ficar por cima do outro e não vai dar para ver as costuras. É dessa forma que eu vou fazer hoje, porque a outra, que é encaixado, eu já tenho um vídeo explicando, tá? Então, vamos lá. Esses valores aqui agora, ó, por que você tem que cortar dessa forma? Outra maneira que eu vou também explicar para vocês. Porque aqui, ó, você vai pegar esse valor daqui, aqui em cima é fácil porque é o valor da sua cintura, né? Então, você vai pegar o valor da circunferência da cintura todinha,
Para a gente dividir pelo π de 6,28, porque o π, na verdade, é 3,14. Mas na costura, quando a gente usa ele duas vezes, ele se torna 6,28. Então, a gente vai pegar o valor da circunferência total e vai dividir por esse valor de π. Quando dividir, você vai cortar o seu babado. E aí, o seu babado vai encaixar nesses valores. Então, por que eu cortei? Eu cortei aqui para você ver e para você saber, se você quiser, você não precisa cortar. É para você ter uma referência de que você vai precisar, ó, desse valor daqui. É claro que aqui a gente tem só a metade da saia. Duas vezes, que é a circunferência total, né? Ó, para você encaixar o seu babado aqui, entendeu? Então, é esse valor que você vai fazer. Você vai fazer os babados com um godê total, né? No godê total, tá? Então, dei uma explicada aí para vocês conseguirem entender. E agora, literalmente, eu vou pegar para cortar no tecido para a gente já ir vendo, né? Quem não conseguiu entender ainda, vai conseguir visualizar, tá? Eu vou fazer com uma renda, deixa eu mostrar para vocês. É clarinha, um verde água, é um azul Tiffany, ó, estão vendo? Ó, é bem bacana, ela fica bem bonita, né, gente? Então, eu vou fazer dessa cor, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o meu forro. O meu forro é um forro simples, um forro de alpaceda, que você pode pegar para colocar, para usar, tá? Ó. Então, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Beijo no coração, corre e deixa seu like se você ainda não deixou. Ó, vou organizar aqui para a gente cortar. Outra, né? É claro, outra coisa que eu vou falar também. Se você decidir cortar sua saia inteira, sem ser dessa forma com forro, você tem que lembrar que a saia inteira já não seria evasê, tá, meninas? A saia inteira, se você quiser fazer para aproveitar aquele babado lá de baixo, você precisa fazer ela pelo menos com um quarto de godê, tá? Porque o evasê não vai gerar aquele efeito lá embaixo, não. No mínimo, tá bom? Então, o melhor é você fazer dessa forma. Ó, fica lindo na lese, gente, ó. Mesma coisa, 1 centímetro aqui de costura, de margem de costura, tá? Pode fazer com renda, né? Pode fazer com essa com a lese, que vai estar super em alta, primavera-verão, né? Essas cores, esses tons mais claros. Então, assim, super pode fazer. Ó, o mesmo molde da frente pode ser o molde das costas, nessa saia evasê, tá? Não tem problema nenhum. Ó, e agora eu vou colocar para cá para a gente fazer a parte das costas, tá? Ó. Lembra que na parte das costas vai o zíper. Então, aqui, ó, eu vou chegar aqui, ó, tá vendo? E vou deixar pelo menos aqui, ó, uns 2 centímetros de zíper. Você pode colocar o zíper na lateral também, se você quiser, tá, meninas? Porque aí a gente vê umas costas, vê uma lateral, termina até nem vendo o zíper. Então, você pode colocar na lateral se você quiser também. Ó, e lembra de cortar na parte das costas, aqui no meio, né? Ó. Então, já dei uma explicação grande. Eu estou fazendo com alpaceda, que é o forro, tá bom? Ó, que é para você ficar sabendo, né? Vamos lá, o que eu faço aqui agora, ó? É abrir aqui as laterais, alinhavar e costurar. Ó, se junta aqui já. Eu não vou fazer o cos na minha, não. Eu vou fazer, acho que só um revel mesmo.
tá? Para virar. Mas você pode fazer o cos é da mesma forma que você faz na calça. Quem não sabe fazer cos, me pede depois, tem um vídeo no canal explicando só como fazer cos, tá? Tem isso mesmo, verde Tiffany, tem gente que chama, né? Então, ó, o que vamos fazer aqui agora? Eu vou passar aqui uma costura reta, passar no overlock e eu já posso passar no overlock também essa parte do meio da minha saia, porque aí ele já fica certinho, né? Então, esses valores que eu falei com vocês dessa divisão é o que eu preciso utilizar para eu cortar os meus babados godê, não é? Então, a gente vai para a máquina, que eu vou passar isso aqui, vou voltar para cá e aí a gente já corta o babado. Porque depois que eu cortar, eu preciso marcar a minha sainha todinha, vocês vão ver. Então, vamos lá para a máquina. Deixa eu organizar aqui para trazer vocês. Ó, e vamos para a máquina. Então, costura reta normal. Para quem está costurando tecidos finos, lembra de colocar sempre agulha 80-11, ponta bola dourada, né, para malha. Ela ajuda a não ficar puxando fio, tá bom? Seja muito bem-vinda quem é novata. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? E sabe que a gente tem live no outro canal de segunda a sexta-feira, né? Às 10 horas da manhã e às 14 horas da tarde. E a gente tem live aqui no canal do Ateliê Gislis Novelo, vestido de festa, vestido de noiva, toda terça, quarta e quinta, às 17 horas. Então, essa aqui, gente, é uma forma super simples e básica da gente fazer essa saia. Nós já temos essa saia feita no canal, porém longa, em um vestido longo, e a saia toda forrada. Então, você gasta, assim, uns 10 metros e meio de tecido. É uma saia toda de babado, os babados são todos forrados, e o próprio forro também é um forro duplo. Ele não tem essa bainha aparente, tá? Então, se você quer aprender, já tem também no canal Me Pede, que eu passo o link para você. Passamos uma costura reta, agora nós vamos para overlock. Ó. E vamos passar aqui para fazer o acabamento. Se você não tiver uma overlock, você pode passar no zigue-zague ou você pode fazer aqui uma costura francesa também. Passado, agora passar outra lateral. Prontinho, né? Ó, tá certinho aqui, a gente vai só acertar. Então, deixa eu vir para cá novamente. E vamos, deixa eu pegar vocês para nós voltarmos lá para frente, né? Modelagem. Então, estamos aqui na mesa de corte. Nós vamos abrir agora a saia, ó, tá? E você vai acertar, ó, literalmente, esse detalhezinho que fica aqui, ó. Às vezes você faz a saia dar uma empinadinha, isso é natural, ó. Por conta do tecido, você vem aqui, já acerta esse valor. Viram? A mesma coisa, se você tiver que fazer, você já faz aqui, ó, no final, porque depois ela vai estar com babado, fica mais difícil. Então, você já acerta aqui o final da sua saia também, tá? Daqui a pouco eu leio vocês aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se eu não responder aqui, me passa mensagem no Instagram, Gisleis Novelo.
que nós vamos fazer agora? Você vai passar um ferrinho, bonitinho também, né? Deixa eu pegar vocês aqui, gente. Não consigo ler vocês. Tá? Então, meninas, lembra de uma coisa, tá, gente? Isso aqui como eu falei, na verdade são 3 formas para fazer essa saia. Uma eu já fiz, que foi a mais trabalhosa, toda embutida. Tudo embutido, só para vocês terem uma ideia. Essa daqui, que não é embutida, e a outra que depois eu vou fazer no canal também, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, ó? Tô virando a minha saia. Ah, não, desculpa, gente. Peraí, nem era para virar agora, não. Ó, pronto, deixa assim mesmo. Ó, isso que eu vou falar com vocês aqui agora. Você fez aqui. Com os babados, presta atenção, não é obrigatório você fazer dessa forma, mas é até melhor. Por quê? Como você fez a costura da overlock para cá, ó, essa parte daqui, que tá bonitinha, eu vou deixar para a parte interna da sua peça, tá? E essa parte da overlock, os próprios babados vão cobrir aqui. Então, não se preocupa com essa coisa. Ah, mas tá ali, não vai aparecer, tá? Ele vai ficar ali bonitinho. E se você não quiser, como eu falei, você pode pegar para estar fazendo ali uma costura francesa, que fica bem delicado também no forro. Deixa eu só pegar aqui para eu marcar, gente. Só um minutinho. Ó, então eu venho aqui da parte de cima, ó, aperto aqui a saia. Venho aqui da parte de cima e eu vou marcar pelo menos uns 20 centímetros. Lembra que eu falei? Ó, você vai marcar isso aqui tudinho. Ó, marquei, né? Depois que eu marquei 20, eu venho aqui, ó, e marco aqui 23. Ó, vou marcar aqui 23. Ó, e já tô marcada aqui. Então, eu fiz aqui na parte das costas. Vou fazer, deixa eu reforçar aqui, ó. Por que que você tem que fazer isso? Se você não fizer isso, corre o risco do seu babado depois ficar todo torto, tá? Então, literalmente não é uma saia assim tão simples, porque você tem que se atentar a esses detalhes, tá? Ó, marcamos. Então, foi o 1, né? O 2 e aqui o 3. Ui, 2 saiu meio feinho, mas tudo bem. Peraí. Ó, o babado 1, 2 e 3, né? Ok. Saia marcada. O que que a gente precisa fazer aqui agora? Vamos deixar ela aqui em stand-by. Eu já tenho os meus babados ali que eu vou pegar eles para usar como referência. Porém, o que que eu vou fazer com você já para você aprender pelo menos um babado, tá? Como que você vai fazer? Ó, eu tenho aqui o meu tecido. Vamos pensar que é um tecido, tá bom? Eu vou fazer o babado, o primeiro babado aqui no papel, tá, gente? Que é o babado menor, porque aí ele dá bem aqui. Eu acho que ele vai dar bem aqui. Você vai pegar o seu tecido do jeito que tá aqui, ó. Tá só dobrado ao meio uma vez. O meio do tecido tá aqui, ó, nessa parte. Fica aqui dobradinho o meio, tá? O que que eu vou fazer? Ó, você pode vir aqui só para marcar, dobrar mais uma vez aqui o teu papel e façam isso, gente. Façam no TNT, faz no papel, porque senão você gasta mais tecido ainda na hora que você estiver comprando. Você veio aqui, ó, marcou o meio, marquei um pontinho, né? Agora você vai pegar o valor da sua circunferência, presta atenção, pegou o valor da circunferência. Então, vamos lá, ó. Que circunferência? Vai ser a circunferência primeiro
da cintura, depois essa circunferência e depois essa circunferência, entenderam? Então, são 3 circunferências que a gente tem para fazer o cálculo, a primeira, a segunda e a terceira. Todas elas você vai fazer da mesma forma que eu vou fazer só essa primeira para mostrar, porque o outro eu já tenho cortado ali, eu já vou aproveitar o molde, tá? Como que você vai fazer aqui? Pega o valor da sua cintura ou da circunferência que você tiver, olha aqui, divide por 6,28. O meu aqui deu 13 e alguma coisa. Então, eu vou arredondar aqui, eu posso arredondar para 13, né? Então, eu venho aqui, ó, nesse pontinho e vou marcar. Ó, marquei 13 aqui. Deixa eu só ver já um negócio que eu vou mostrar para vocês. Ó, e vou marcar 13 aqui. Então, ó, marquei, tô marcando 13 aqui em volta tudinho, tá vendo, ó? Que tá sendo o meu raio, ó. Viram aqui? Ó, viram? Fiz aqui a minha meia lua, né? Outra dica que eu vou dar para vocês aqui. Quando você estiver aqui, nesse ângulo que a gente está aqui, automaticamente você já sabe quais são os valores do seu babado, não sabe? Porque você já marcou lá. Então, o primeiro babado tem 20 centímetros. Já que ele tem 20 centímetros, eu já sei que aqui, ó, nesse papel, do jeito que está aqui, ele vai caber aqui. Se fosse mais, nesse meu papel já não daria. Então, eu já antes de cortar, eu posso ter riscado aqui. Por isso que eu faço com a caneta, mas você que está testando, faz com o lápis, para depois você não ficar com muita marcação e você não entender nada, tá? Vamos lá. Você vai vir aqui, ó, e vai marcar o valor. Olha aqui. O valor do seu babado. Então, você vai marcar aqui agora, ó, o comprimento dele. Ó, tá vendo? Em volta dessa circunferência todinha. Então, é o próprio, igualzinho quando a gente faz uma saia, gente, de godê duplo, de godê total, ó. Então, quem não sabe o que é pi, essa divisão, essas contas, já deixei o link aí para vocês pegarem, para dar uma olhada, para saber, para estudar, para você conseguir entender o porquê que faz diferença. Sabe por que faz diferença? Deixa eu olhar para vocês aqui um pouquinho. Sabe por que faz diferença você entender dessa questão do pi? Porque senão você não entende quando que um babado tem mais gomos e quando o outro babado não tem. Porque você não tem muita noção. Às vezes você fica perdido, tipo, eu vou cortar em 2, eu vou cortar em 3. Mas e aí? Qual é a diferença exata que dá? Né? Porque os cortes dos godês, eles dão as diferenças em relação aos gomos. E a quantidade do pi que a gente utiliza para cortar é que vai fazer essa diferença, tá bom? Então vamos lá, ó. Cortei aqui. Ó, vou cortar aqui. E aqui, ó, quando você fizer o seu... Vamos lá. Como é que se diz? Aqui é o momento. Conforme você vai fazendo aqui, ó, você já vai vendo quanto que você vai gastando de tecido, ó. Você já fez essa modelagem? Tá vendo? Ó, eu precisei de tanto. Você vai lá e guarda. Depois eu vou falar no final o valor, tá? Porque aí a gente calcula tudo bem certinho para não faltar nada. Então, meninas, não tenham medo de fazer peça piloto, não tenha medo de cortar, de fazer roupa. A roupa você só tem que ter medo quando você começa a fazer sem você ter noção de nada. Vou fazer a ermo, né? Ou seja, não tem molde, não tem nada, eu vou sair cortando, não tem medida. Com certeza, a probabilidade de dar errado é muito maior. Olha aqui. Agora, o que eu fiz aqui, ó? Abri praticamente a minha saia aqui toda, né? Ó. Vou pegar esse valor meu aqui, ó. E pode sobrar, tá, gente? Pode sobrar um pouquinho a mais, um pouquinho. Como é papel aqui, ó, ele não vai vir todinho pra cá. Mas olha aqui o que eu quero mostrar, tá vendo, ó? Ó, automaticamente ele já veio todinho aqui. Ó, tô indo pra baixo, meninas. Desculpa, gente, é a linha de cima. Ó, ele já veio aqui todinho na minha linha de cima. Ó.
Estão vendo? Então, você vê que ele deu certinho, não tem erro. Você não tem essa coisa de ficar com mais tecido. Ai, eu estou gastando muito. Ai, eu estou gastando pouco. Ai, meu Deus, porque eu vou... Entendeu? Faz certinho que você não tem erro. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a parte da minha renda, né? Agora, para a gente começar a cortar os nossos babados já. Vamos lá, deixa eu tirar essas coisas daqui. E aí a nossa mesa fica maior, né? Pra gente ajeitar as coisas. Pronto. E outra, eu vou cortar esse aqui porque já está aqui. Mas qual que é o babado que você vai cortar primeiro? Vamos ver se vocês adivinham. Qual é o babado que se corta primeiro? Pode falar, gente. A gente tá aqui para errar, gente. Ninguém tá sabendo, tá? Ó. Então, aqui como diz, é hora para você aprender. Essa saia aí, como diz, está bombando. Você pode fazer ela em todos os sentidos. Tem saia dela desse tipo de sarja, tem saia de renda, tem saia de todos os modelinhos, tá? Para você fazer e ganhar um dinheiro, né? O babado que você corta primeiro, eu tô cortando esse aqui, mas eu vou deixar lá. Não é nem que corta, gente, desculpa, terminei também me expressando mal. Não é nem o que corta, é o que coloca, né? É o que coloca na saia. O primeiro babado a ser colocado, deixa eu passar para cá, ó. Eu vou cortar esse primeiro porque o molde já tá aqui no papel. Ó, abrindo a saia aqui de novo. O primeiro babado que a gente coloca na saia é o último. Por que que é o último? Porque você vem prendendo ele, depois a gente vai colocar esse, a gente vai se basear em cima do outro. Por quê? Porque a gente precisa que o outro babado sobreponha, para não ficar aparecendo essa parte da nossa costura, não é isso? E depois a gente coloca esse aqui, tá bom? Então, na verdade, é a colocação. Mas a gente cortar tudo bem, a gente corta o que a gente quiser, mas na hora de colocar, né? Eu terminei me expressando mal. Na hora de colocar, a gente vai colocar o último, que é o terceiro babado, ele vira o primeiro. Tá igual aquele ditado, né? Os últimos serão os primeiros? Então, é bem isso, né? Pois é. É igual esse babado aí, ó. E vamos cortar aqui agora. Lembra que quando você corta essa parte do godê interna, eu já vou mostrar aqui, que fica perto da cintura, ó, quando você corta essa parte daqui, você sempre corta um pouquinho menos, mesmo que você precise abrir um pouco mais, porque quando você corta nesse formato, automaticamente o tecido sempre abre mais. Então, o bacana é você reduzir pelo menos 1 ou 2 centímetros aqui, para você não ter problema. Se ficar um pouquinho apertado, você vai lá e corta, não tem problema nenhum, mas é melhor do que ficar aquela coisa muito sobrando, né? E depois você não ter o que fazer. Pronto, então cortamos esse aqui. Agora esperem um pouquinho que eu vou pegar o meu último babado lá e o do meio para eu cortar, que eu já tô com esse meu molde aqui pronto, eu já vou aproveitar. Então deixa eu tirar ele aqui. E você tem que marcar, porque depois, gente, é tanto babado. Assim, claro, são só 3, mas a gente termina daqui a pouco se confundindo, né? Se é o primeiro, se é o do meio, se é o da frente, se é o do... Enfim. Então lembrem disso, tá? Tem que marcar tudo. Sempre o melhor da costura é marcar. Ó, então o meu outro aqui já está aqui. Só vou confirmar o valor, que eu acho que esse valor daqui foi o que saiu pequenininho. E eu vou cortar ele bem a mais, né? Pronto aqui. Deixa eu juntar com a saia. Um babado já tá cortado. Então, ela não é difícil, mas ela é mais detalhada, entendeu? E aí, por isso, a gente precisa ter esse cuidado, tá?
Ó, outra coisa que eu vou falar aqui com vocês. Por exemplo, esse tipo de saia é um tipo de saia que não dá pra gente aproveitar no godê essa parte bonita do barrado. Então, o que você vai fazer? Você, quando for cortar esse tipo de renda, gente, vocês vão ver, porque depois eu vou pegar para usar, tá? Você aproveita para separar aqui, ó, esse barrado bonito. Por quê? Porque da próxima vez que você precisar, por exemplo, utilizar, né? Você tem, literalmente, o valor daqui do seu barrado para você usar numa peça que você precisa, tá? Então lembra disso, gente. Então agora eu preciso marcar aqui, porque eu sei que esse meu babado, ele tá com um valor menor, tá? O do meio. Então vamos, ó, alfinetando. Então corre e deixa seu like se você ainda não deixou. Seja muito bem-vindo, você que é novato, que é a primeira vez que está assistindo a live, corre e deixa nos comentários, fala que você é novata aí, a gente dá boas-vindas para você. Esse canal aqui do ateliê de Gisleide Novelo, né, vestido de festa e vestido de noiva, a gente tem lives terça, quarta e quinta às 17 horas, tá bom? Pronto, agora eu vou medir para eu saber certinho o valor que eu preciso aqui dele. Ó, deixa eu acertar ele aqui todinho. Não, não é a saia de um vestido, é somente uma saia. Eu vou deixar aqui rapidinho, tá vendo? Ó, é essa saia que nós estamos fazendo para quem está chegando agora, tá bom? Vamos voltar aqui para a mesa. Meninas, e diga para mim o que vocês estão achando aí do nosso programa. Tá bom, não tá? Tá bom que a gente não balança mais, né? O que mais? Ninguém passa mal, ninguém cai mais. Quem estava aí naquela queda lá? Lembra? Aqui vocês não vão enxergar muito bem, mas eu estou marcando esse babado um pouco maior, que é o que eu preciso, tá? Pode ser que não dê muito para enxergar na câmera, né? Tá bom demais, né, gente? Pois é, e a gente tem tanta coisa ainda para colocar, tanta coisa que tá faltando que vocês não têm nem ideia, para ficar melhor ainda. Aos pouquinhos vai arrumando, né? Com fé em Deus. Vai melhorando, vai testando daqui e dali, né? Pronto, então cortei essa parte. Sim, vamos colocar sim. É porque nem todas as músicas a gente pode colocar, sabe por quê? Senão é bloqueada. Às vezes, o vídeo demora também a entrar, porque às vezes uma coisinha qualquer o YouTube bloqueia, gente. Vocês não têm noção, tá? Ele bloqueia muito os vídeos. Bloqueia, ele tira a monetização. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que coloca no vídeo, porque tudo ele bloqueia. Entendeu? Às vezes a imagem, a foto, capa de uma imagem ele te bloqueia e aí você tem que mudar a capa para você não ser bloqueada, entendeu? Enfim, não é fácil não, tá? Pode fazer longa esse modelo, já tem saia longa toda de babado no canal e feito até da forma mais trabalhosa, que é o acabamento todo embutido. É embutido o babado, é embutido a saia, é embutido tudo. Então, esse aqui já está cortado. E agora falta o último. O último é o maior de todos. Não é nem maior no comprimento, né, do babado, é maior na circunferência, né, que a gente realmente precisa mais. Ai, deve ter ficado linda, né, Rosana Alves? Deve ter sido linda a saia, eu imagino. Tá usando bastante essa saia.
e vai usar pra caramba agora no primavera-verão, né? E você vê que a porta até da capa é uma saia de renda, né? Deixa eu tirar o outro babado. E por incrível que pareça, é uma blusinha normal que tá, ou seja, não é nem pra ir pra festa, né? Então tem, como eu falei com vocês, tudo tem coisas específicas, são as coisas que são aprovadas já pelo próprio YouTube, né? Enfim, e é como eu fazia dos vídeos, né? Nos vídeos meus sempre tem as musiquinhas que são as musiquinhas que já são permitidas no YouTube, né? Já tem algumas são permitidas, então é assim. Ou qualquer outra coisa, né? É assim, mas tá certo. Eu não vejo nenhum problema nisso, não. Eu só tô falando que justamente por isso a gente também termina tendo que ter um cuidado maior, termina às vezes as coisas não saem tão rápido como a gente quer por conta disso, né? Porque tudo é um pouquinho mais demorado. A margem de costura, se você já tiver experiência, você deixa pelo menos 1 centímetro. Ó, e esse é o último babado, né? Nossa, quase, né? Ficou quase tudo. Então é assim, você vai aos pouquinhos. Eu acho que esse aqui já está com o valor certo. Eu já vou falar, tá? Outro tipo de forro que serve. Ah, tá. Você pode fazer com cetim com elastano, pode fazer com esse alpaceda, pode fazer até com crepe, você pode utilizar como forro, tá? Enfim, geralmente são esses mesmo. Existem outros também, né? Mas eu vou dar até uma dica para vocês. Se eu fosse você, para quem não tem muita experiência, se você conseguir fazer essa saia com os forros que são mais duros, mais armados, mais encorpados, é a melhor coisa. Porque senão, presta atenção, você vai fazer essa saia e quando você for colocar o babado, se for muito mole, gente, é impressionante como que fica uma molenga só e quando você for encaixar, ninguém merece. Então, lembra disso, pensa nos forros mais estruturados, que são mais retinhos, porque aí ele fica mais fácil para você fazer, tá? Nossa, Rosana Alves, deve ter ficado lindo mesmo, hein? Ó, esse aqui eu já não vou deixar margem, porque esse meu babado já está maior, tá bom? Peraí, deixa eu prender ele. Então ele vai soltando mesmo, né? Então não vou deixar margem aqui na hora que eu estiver cortando, tá, meninas? Essa saia tem de todas as formas. Ela é um modelo, gente, que se você fizer com tecido, tipo uma viscose, uma sarja, você coloca uma sapatilha, coloca um tênis, coloca uma rasteirinha, enfim, você coloca até um chinelo havaiana, você vai para onde você quiser. Se você fizer ela com tecido mais incrementado, você coloca um salto, você coloca um escarpão. Gente, ou seja, então ela é uma saia que realmente dá com tudo. Coloca com uma bota, igual a Rosana falou que viu a menina, né? E fica ótimo. Ó. Então, aqui já cortei a minha renda, né? É aqui para vocês, que fica até melhor. Pra cá. Pronto, então elas estão cortadinhas aqui agora. Esse foi o babado que nós falamos que você precisa, né, separar ele para você cortar e colocar em primeiro lugar, né? Deixa eu pegar agora um papelzinho. E aí a gente vai começar
a anotar o que a gente precisa, né, das quantidades. Então, vamos lá, ó. Tecido dobrado, a gente tem aqui, por aqui, a gente tem aqui 1 metro, praticamente. E esse valor daqui, ó, a gente tem aqui 1 metro também. Tá? Então, eu já vou aqui tirar os alfinetes. Já anotei o valor desse, que aí depois no final a gente faz a soma e aí vocês ficam sabendo certinho quais são os valores que você vai gastar, tá? Ó, vamos cortar aqui, né? Como eu falei, você pode fazer esse corte com zíper tanto nas costas como na lateral, você que vai definir, tá bom? Ó, e aqui, do forro. O forro você vai gastar literalmente aqui, ó, 70 centímetros. Ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui na pontinha para dar certinho aqui, gente. Ó. Aqui no forro você vai gastar mais se for um tamanho M, tá? Ó, se for um tamanho M, você vai precisar de 2 alturas para você fazer. Por quê? Porque ele dobrado, né? Ele já tá aqui, ó. Aqui, ó. Ele ultrapassa. Então, justamente, você vai precisar de 2 alturas para estar fazendo essa parte do forro, tá bom? Vamos lá. Agora, ó, eu venho aqui, abro a minha saia toda. Ó. E aqui, ó, eu acerto. Tá vendo que tem uma leve diferençazinha que tá dando aqui, gente? Ó. Então, eu venho aqui, ó, e acerta aqui, ó. Na curvatura sempre dá uma diferençazinha, né? Então, você não pode deixar, ó. Aqui tá certinho, aqui tá dando uma diferença grande. Então, vamos lá, ó. Aqui mesmo, ó. Você acerta. Esse aqui você tem que estar sempre certinho, senão seu babado sai tortinho, tortinho. Ó. Não, eu coloquei todos eles aqui, gente. Ah, deixa eu lembrar de uma coisa, senão eu esqueço para falar com vocês. Espera aí. Vamos lá. Nós marcamos esse valor daqui. Não foi? Essa linha daqui, ó. Tá marcadinha? O que que você precisa fazer aqui, ó? Essa aqui é a linha que a gente tem que ter de referência. Então, ele não pode ficar abaixo dessa linha, senão vai ficar torto. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar pelo menos uns 2 centímetros, ó, acima da linha. Estão vendo aqui, ó? Tá? Esse babado último, ele ficou maior. Eu deixei esse meu último babado com 20, eu marquei aqui com 20 e pouquinho, né, 20, e aqui foi 23 ou 24 que eu marquei. Mas esse último babado da renda, presta atenção, o último babado da renda, eu marquei ele com 28 centímetros, tá? Maior, justamente para eu ter o quê, ó? Para eu ter um valor maior aqui, e para depois eu também fazer a parte do meu acabamento que eu preciso, né? Ó, e aqui a gente vai colocando. Se a gente vê lá que ficou um pouquinho menor, a gente corta um pouquinho aquele 1 centímetro. Aquele 1 centímetro, desculpa, gente. Aquele 1 centímetro que a gente tirou, né? Mas eu acho que vai dar direitinho. Como eu falei, a gente sempre corta o godê um pouquinho menor, né?
porque a gente sabe que ele abre, né? Ó. Tá vendo? Então, meninas, olha só que maravilha. Você com esse cálculo, com essa forma que a gente faz, olha aqui, não tem como, o seu babado sai certinho, ó, não tem erro, tá? Aqui agora você pode colocar dessa forma, como é uma renda, ela não desfia. Você pode também, se você quiser, vir aqui, ó, e já fazer uma dobra aqui quando estiver costurando, tá vendo? Você já faz uma dobrinha aqui, ó, para você já ter um acabamento bonitinho, para não deixar também só assim, tá? Sim, é feita toda aberta. É a melhor forma, né? Porque senão, como que você, para você colocar esse babado certinho, o melhor é, eu acho, né? Pode até fazer de outra forma, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro, porque assim você tá analisando, você tá olhando. Depois eu vou levantar a saia para vocês, a gente vai ver essa questão da renda, da diferença que dá. Enfim, então por isso que é importante. O babado, a gente, é como eu falei no início do vídeo, eu vou colocar ele nessa costura daqui, ó. Que essa costura daqui do avesso vai ficar escondida aqui para mim. E você também pode fazer a costura francesa, que ele vai ficar todo certinho assim, tá bom? Então aqui eu vou fazer aqui dessa forma, mas você faz a costura francesa aqui bonitinho, ó, para não ficar parecendo o overlock. Por quê? Porque aí a parte interna nossa também já fica limpa. Então você faz a costura francesa das duas formas, tá? Ó, agora eu tenho que cortar aqui, né? Deixa eu abrir esse babado que eu não abri. Ó, a mesma coisa a gente vai fazer aqui agora, né? Esse babado já é menor, ó. E você vai fazer a sua referência aqui em cima, com base nesse aqui de baixo, ó. Que é para ele ficar cobertinho, né? O outro babado ficar cobertinho aqui, ó. Então agora você já não vai nessa coisa de que tá a maior ou não. Você vai vir aqui, ó. Vou subir aqui para vocês verem. Você vai fazer de acordo com esses valores daqui, de baixo. Ó, que você vai colocando ele aqui, você já vai vendo, ó, se tá certinho, se tá aparecendo, se não tá, né? Ó, você já vai acompanhando essa parte daqui de baixo. Ó, aqui que a gente vem ajustando ele, tá vendo? Então não é difícil, mas é uma saiazinha mais trabalhosa que você consegue fazer. Ah, é, Silvana? Nossa. Não, o meu você já viu, é um ou outro quando dá e aí é de vez em quando mesmo. Ah, manda sim, eu quero ver, Silvana. Mas aquele vestido que você mandou, que você fez, ficou lindo. Ficou bem bonito. Mas aqui depois eu posso até antes de pegar para a gente para costurar e passar depois uma costura ali, né? Para também não ficar parecendo que fica bacana o acabamento. Ó. E agora aqui é o primeiro.
né? Lembra que eu farei? É o primeiro babado, que na verdade é o último a ser colocado. Ó. Então, cortei ele aqui, né? Essa parte dele, deixa eu chegar esse aqui pra lá. Ó, abri a saia. E agora vamos colocação, né? Pronto. E aí, o que que você vai fazer? Você vai alinhavar essa saia curtinho, fica bonito também. Aí tem que ser com tecido bem molinho mesmo, né? Que é para poder não ficar armado, né? Para ficar bonitinho, não ficar muito armado, mas fica fofo. Eu já vi uma branca, nossa, fica linda. Eu teve um ano, eu não lembro que ano que foi, mas teve um que eu fiz ela assim mesmo, foi toda branca. Só que eu acho que tinha, em vez de ser 3, eu acho que tinha 4 camadas de babado. Um pouquinho mais. Entendeu? Ó. Aí aqui você precisa agora alinhavar. Opa! Ó. Estão vendo, gente? Olha que linda! É isso aí, os primeiros são os últimos. Meninas, então, nós estamos aí, vamos lá. A sainha já está praticamente pronta. Depois eu vou cortar, eu acho que eu vou fazer o cos, assim, que fica bem bonitinho. Eu vou cortar um cos retinho mesmo, que você pode fazer, para a gente colocar, fazer um cos bonitinho aqui. E pronto, gente, é isso. A gente depois tem que só vir reajustando, acertando, ó, essa parte todinha do godê, da renda, o que vai estar certinho ou não. Vir fazer também a bainhazinha, né, daqui da parte do forro, ó, para você fazer bem bonitinho, para ficar bem acabadinho, e colocar essa parte do nosso zíper aqui nas costas. Então, vocês viram que até com tudo isso que a gente tem feito, deixa eu virar aqui para vocês, pra gente. Com tudo isso que a gente tem feito, até que foi bem rapidinho, né? Então a gente deu uma explicada na modelagem, essa parte dos babados que são mais difíceis, e a gente conseguiu fazer. Então, agora na parte da noite, a nossa live realmente ela é mais curtinha, porque a gente já está o dia todo, e a live termina ficando menor, né? Mas a gente vai terminar essa saia amanhã. Amanhã tem uma live quinta-feira, às 17 horas aí. Então fica ligado, eu vou colocar ela na frente só para vocês já conseguirem visualizar, meninas. E viram como que fica lindo. Então assim, para você que está animada aí, ó, falta só a gente colocar. Olha aqui. Dá para cá? Olha, gente, fica muito lindo, né? Só falta a gente dar os nossos acertozinhos mesmo que a gente precisa, tá? Você vai colocar a saia em pezinha, né? Só segurar aqui atrás, né? Olha aqui. Gente, eu achei muito fofa. O que vocês acharam, né? Muito linda, né? Eu amei de paixão e é uma sainha que a gente vai, como eu falei, para todos os lugares. Então, outra, presta atenção, toma cuidado. Opa, olha os farelinhos que ela deixa, né? Toma cuidado em relação à questão do tecido, né, que você estiver utilizando, do forro também, por conta da transparência. Enfim, essa junção toda que você precisa fazer para você conseguir ficar bacana. Eu vou colocar o cos igual tá aí e a gente termina a saia amanhã. Então amanhã a gente faz o cos, coloca o zíper e faz essas costuras. O mais difícil a gente fez hoje, que foi super fácil, né? Não foi tão difícil assim. E tem no canal. Tem sim. E amanhã fica ligadinho que a gente se encontra, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Espero que você faça a sua saia e quando você fizer, me manda a foto que eu quero ver. E essa eu vou estar fazendo dessa forma, como eu disse para vocês, na renda. De repente, a outra a gente faz com outro tecido, mais elaborado, enfim, no sentido de ficar diferente, né? Faz no mesmo estilo, assim, com babado. Porém, vamos ver qual o comprimento, enfim, como que a gente faz, né? Então, meus amores, até amanhã para vocês. O forro ficou muito fino, sim, mas justamente eu faço aqui para ateliê.
quando você for fazer para você, você coloca um forro que não fique tão fininho, né? Coloca um crepe, enfim, um forro mais encorpado. Então eu faço aqui como uma peça piloto mesmo. Se eu tiver que sair, eu vou colocar um shortinho por baixo, né, gente? Justamente para poder também não ficar transparente. Mas lembra disso, tá bom? Para você estar fazendo, enfim. E se você estiver utilizando, por exemplo, igual esse forro alpacedo, ele não é tão caro. Mas se você estiver utilizando um tecido mais, como é que fala? Mais grosso, né? É tranquilo de você usar esse forro, porque ele não fica transparente. Mas como eu tô com uma renda transparente, um forro transparente, fica mais transparente. Mas como eu vou fazer aqui pro ateliê para já ficar, então também não tem problema, tá, meus amores? Então, beijo no coração. Vamos colocar a fotinho de novo aqui para vocês verem. E a gente se encontra amanhã, tá bom? Um beijinho!